Falamos agora há pouco. Fernanda, obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando. Então, hoje a gente já tem aí setor de serviços aqui no Brasil. A gente vê, sim, aí uma estabilidade. Entretanto, comparando ao mês anterior, que foi de queda, a gente vê, sim, que a atividade econômica já tem apresentado sinais de desaceleração, pelo menos nesse setor. Também tivemos dados aí de indústria, e a indústria que é muito sensível, Chico, à taxa de juros elevada. E a gente viu uma queda em junho de 1,8%. Então, realmente, a atividade econômica sentindo os juros restritivos, os juros altos aqui no Brasil, e pode sim ser justificativa para que o Banco Central continue aí o ciclo de corte de juros, Chico. Pois é, mas a ata do Banco Central, pelo menos a ata que veio ontem, aliás, queria que você falasse um pouquinho da ata, se você puder, depois do IPCA, também de julho, que veio um pouquinho acima do consenso, 0,03 para 0,07, mas abaixo do 0,16 de junho. Tivemos a ata, de acordo com a leitura de muitos participantes, economistas e agentes de mercado, ela deixou em aberto aí os próximos passos do nosso Banco Central, que irá, lógico, acompanhar aí de forma diária, ou seja, periódica, os dados, aí será dependente dos dados, principalmente mercado interno e mercado externo. IPCA considerado benigno, mas ontem nós tivemos também movimentações importantes aí em relação a cenário eleitoral, com as pesquisas CNA, CNT-NDA, que trouxeram uma vantagem maior para o atual presidente em relação aí às pesquisas anteriores, com relação ao seu concorrente, o Flávio, no segundo turno, e JP Morgan, que também soltou um relatório, disponibilizou um relatório amplamente divulgado ontem, rebaixando aí os ativos de compra para neutra. Então, essa equação, começando aí pela ata, deixando os movimentos portas abertas, IPCA, e depois esse movimento de ontem com pesquisas eleitorais e esse relatório também do JP, visto que nós temos aí preocupações fiscais muito grandes, não é? E agora você citou dados importantes aí, os dados da indústria e a estabilidade aí agora no resultado do movimento da pesquisa mensal de serviços. Chico, realmente a ata do Copom confirmou que o Comitê de Política Monetária não sinalizou o que ele vai fazer na próxima reunião. Então, realmente, ele não deixa claro que, né, que a gente fala aí o Ford, ou seja, a expectativa para a próxima ata. Então, ele deixa em aberto, ele coloca ali que vai esperar mais dados a serem divulgados para realmente aí ele decidir. Bom, de certa forma, a gente está observando esses dados. Então, realmente, a gente viu o dado de inflação, veio acima da expectativa, mas vieram dados qualitativamente mais positivos, Chico. Então, a gente vê ali o índice de fusão que continua diminuindo, isso quer dizer que a inflação está mais concentrada, o que é bom. A gente vê uma deflação em alimentação, assim como também em combustíveis, que são dois itens aí que correspondem a uma parcela significativa, falando de inflação, falando de grupos, transportes e alimentação, praticamente 50% da cesta de inflação. Então, também abre espaço para que o Banco Central corte os juros. O ponto é, Chico, que a gente tem observado que o cenário de contas públicas aqui no Brasil, o cenário fiscal, ele não é tão positivo. E isso impacta as expectativas, deteriora as expectativas de inflação. E também nós temos aí o cenário eleitoral que impacta a câmbio, né? Impacta aí numa deterioração do nosso real frente ao dólar e isso também gera inflação. Então, realmente, o Banco Central ele tem observado tanto a questão econômica doméstica, assim como também internacional, e nós temos também aí o ponto que é as questões aí do Oriente Médio, do conflito do Oriente Médio, que a gente não vê exatamente aí, acabou, tem uma trégua, não é isso que a gente vê. Então, isso também segue no radar, isso gera inflação aqui no Brasil também. Então, de forma geral, o Banco Central, ele coloca, vou aguardar os dados para decidir. Os dados mostram hoje que a atividade econômica tem sentido sim esses juros altos. A inflação agora ela fica dentro da meta com o IPCA de julho, né? Mas a gente ainda tem que aguardar sim aí mais dados para o Banco Central. Eu acredito, Chico, agora a minha análise, que o Banco Central, né, olhando tudo isso, ele tem espaço sim aí para mais um corte de 0,25. A questão hoje é, o Banco Central ele não vai acelerar esse corte.
Eu acredito que ainda vem em 0,25 aqui no Brasil. Realmente a gente tem o maior juro real do mundo e isso tem impactado sim a atividade econômica, Chico. Pois é, você falou muito bem aí, lembrou os números que foram divulgados recentemente da produção industrial, os dados da indústria, agora o setor de serviços. E para uma leitura mais simples, mais rápida do documento ontem, da ata do Copom, preocupação com choques globais sobre choques globais de oferta ligados aí à energia, principalmente por conta dessa oscilação, dessa alta do petróleo, que voltou a trabalhar na casa dos $90 em Londres. Claro, a movimentação, crescimento aí do movimento da inteligência artificial, e há uma expectativa, nós falamos há pouco, estamos conversando de novo sobre esse tema, porque ele é muito importante, eu gostaria da sua opinião, o El Niño, que deixa aí em aberto a possibilidade aí de oscilações aí da intempérie, o que pode trazer, claro, movimentos aí para a agricultura, para os insumos de uma maneira em geral, a produção. Então você veja que é uma série de preocupações que vai desde esse choque choque global, na verdade, de oferta aí, com movimentos ligados à energia, o petróleo, inteligência artificial. Temos também as expectativas com o El Niño, demanda que também segue resiliente e, lógico, claro, as expectativas de inflação, como eles colocaram também, que seguem acima da meta. É isso, Chico. Eu tenho lido e também verificado gestores que trabalham especificamente com ativos do agronegócio. E eles já têm precificado, sim, aí um cenário negativo falando de produção aqui no Brasil. E por que isso é importante para o Banco Central aqui? Porque quando o Banco Central ele decide a política monetária, decide sobre os juros, esse efeito demora pelo menos 6, 7 meses para chegar na economia. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa produção, falando de agro aqui no Brasil, a gente vê o resultado no primeiro trimestre do ano, ou seja, nós vamos ver aí o resultado no primeiro trimestre de 2027. Então, se o Banco Central ele continua com essa política tão restritiva que já está afetando indústria, por exemplo, e as questões aí do El Niño que os especialistas já trazem impactos negativos na produção, a gente realmente pode ter aí uma atividade econômica, falando de 2027, bastante deteriorada, Chico. Então, realmente, isso é uma verdade, os especialistas já têm trazido sobre isso, sobre esses impactos negativos, falando principalmente de Brasil, um país exportador de commodities, de grãos. Então, realmente levanta questões aqui também. E a gente vê, né, falando o setor como todo do agro, a gente tem visto aí muitas RJ, né, recuperação judicial, o setor realmente não está assim tão positivo, né? Então, é importante sim aí Banco Central olhar isso, claro, e governos como um todo, essa atividade que pode ser impactada, Chico, realmente. Pois é, e além disso também nós temos aí uma posição em relação às negociações para encerrar a guerra entre Estados Unidos e Irã, que continuam sem produzir ainda avanços concretos. As narrativas são contraditórias e a expectativa, inclusive, ainda da movimentação da navegação no Canal de Hormuz, o Estreito de Hormuz e também no Mar Vermelho. A leitura aí de que as Forças Armadas dos Estados Unidos dispararam 2 mísseis contra um cargueiro de bandeira panamenha, pelo menos as notícias são veiculadas pelas agências internacionais, que teria ignorado, pelo menos por enquanto, as ordens para parar numa tentativa de romper o bloqueio americano aos portos iranianos, no Golfo lá de Omã. Portanto, isso também traz aí, eu quero crer, mais dependência, lógico. Nós falamos há pouco, o galão de gasolina nos Estados Unidos, em alguns estados, acima de $4, $4,20, na costa oeste é mais caro, Califórnia, enfim. Então, tudo isso também acredito que traz aí essa leitura de cautela para os mercados, próximos passos, a expectativa aí do dia a dia. Ontem o JP Morgan rebaixou os ativos aqui de compra para neutro, também muito por conta dessas expectativas fiscais aqui e, lógico, também do cenário eleitoral, Fernanda. É isso, Chico. Então, olhando para o Brasil, realmente o ponto aqui, o calcanhar de Aquiles aqui no Brasil é a questão fiscal, são as contas públicas. A gente viu o crescimento de receita, mas também as despesas seguem crescendo. Então, realmente não é um cenário tão positivo
ainda mais com os juros no patamar que estão hoje. E isso afeta a nossa dívida pública, que segue crescendo. Então, é o ponto mais sensível aqui no Brasil. E ano de eleição, Chico, é isso. Realmente, a gente vê aí políticas populistas, né, para incentivar a atividade econômica, que também acaba impactando a inflação. Então, é o ponto aqui no Brasil que ainda não permite que a gente vê um corte de juros numa velocidade maior, e olhando também os vencimentos mais longos aí da curva, a gente não vê também aí um alívio, tá, Chico? Falando de mercado doméstico. E colocando aqui o mercado internacional, sobre a questão geopolítica, a questão aí do preço do barril do petróleo, que a gente vê subindo, tem impactado, sim, grandes economias. Estados Unidos, sim, a gente tem visto isso, daqui a pouco sai o CPI, vai ser aí o ponto, vai ser o dado principal, Chico, por quê? Saíram dados do payroll na semana passada, a gente vê o mercado já enfraquecendo, apesar que a taxa de desemprego ela veio menor, passa de 4,2% para 4,1%, mas o ponto aqui não é que o mercado de trabalho está forte nos Estados Unidos, é que a demanda por trabalho tem diminuído. E como que a gente vê isso? Através do dado do indicador de serviços mensal, que também foi divulgado. E esse dado, diferente, Chico, do CPI, do dado de inflação, que ele olha para trás, o índice de serviços ele olha para frente, ele faz uma pergunta para os gerentes e fala: o que vocês esperam? E um dos pontos que me chamou a atenção é que eles vão contratar menos. Né? Então, a gente tem visto que a demanda de trabalho nos Estados Unidos tem diminuído. Entretanto, a inflação de serviços, tá, desse setor tem aumentado. Então, hoje é o ponto principal aí, daqui a pouco sai esse dado e a gente vai ver esses impactos. E olhando para outras economias, como, por exemplo, países europeus e principalmente o Japão, a gente vê que a questão geopolítica tem impactado, sim, essa inflação de serviços. Tá? Então, a gente vê o Japão aí aumentando juros, tá? Porque a inflação lá realmente, esse impacto da energia tem sido maior no Japão e também nesses países europeus. Então, né, de forma geral, a gente vê ainda um mundo aí com juros altos, né, e isso também não permite que aqui Brasil, um país emergente, possa cortar os juros aí também numa magnitude maior, Chico. Então, é um contexto todo macroeconômico mundial e aqui no Brasil também, que é importante sim para o investidor, né, olhando para frente. Eu acredito que ainda em curto prazo, até o fim do ano, a gente segue com juros altos aí, falando de Brasil e de mundo. Pois é, e ainda nós temos dados importantes. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, CAE, do Senado, aprovou o novo piso salarial, Fernanda. R$ 13.662 para médicos e cirurgiões dentistas com jornada de até 20 horas semanais, válido para as redes pública e privada. Mais um dado importante que vem de Brasília, que pode trazer uma leitura importante aí em termos fiscais aqui, pelo menos esse dado importante aí. Olha só, piso salarial, novo piso, portanto, R$ 13.662. Médicos, cirurgiões, dentistas, jornada de 20 horas semanais, válido para as redes pública e privada. Mais uma notícia vinda lá de Brasília, claro, de encontro a isso que nós estamos colocando aqui. Perfeito, Chico. É ano de eleição, é ano que a gente pode sim aí observar essas questões aí de aumento de salários, né? O ponto não é aqui se realmente tem que ser ou não, mas em anos de eleição que já está um cenário mais sensível, né? E isso impacta sim aí em maiores despesas. Então, realmente, o investidor ele não tem que ver, está aumentando, é o governo que faz isso, mas ele tem que ver qual que é o impacto nos investimentos. Né? Então, é esperado, né, esses pontos vai impactar sim aí maiores despesas, tá, aqui no Brasil, e realmente a gente vê aí o desenrolar disso realmente juros ainda bastante pressionados aqui no Brasil. E, Fernanda, falando um pouquinho já falamos, mas é sempre bom falar, esse movimento do cenário político aqui, por conta, claro, das eleições. E essas pesquisas vêm sendo veiculadas aí agora aqui semanalmente, tivemos a Nexus BTG, tivemos a IDEA, tivemos aí também a CNT, a MDA, enfim, como é que você vê aí nesse período agora? Nós temos ainda uma divisão da oposição com 4, 5 candidatos ali, enquanto que a atual situação, o governo se alia, ou pelo menos se esforça em reforçar o nome do candidato,
o atual presidente. Chico, eu vi um estudo onde que os candidatos da direita eles têm aí mais votos, né? Eles são mais aceitos. E realmente a gente vê que é sul do Brasil, sudeste, até centro-oeste também, né? E a gente vê esses candidatos, né, numa seara melhor, aí, num cenário melhor, tá? Mas realmente a gente vê aí, falando de Nordeste, o Lula, né, enfim, disparado, ele ganha em praticamente todos os estados. Então, assim, eu vejo uma direita que ela está um pouco dividido ali os votos. O ponto vai ser ir para segundo turno. É assim que é a minha leitura e o que eu já vi aí no passado, porque realmente a gente vê um segundo turno, todos esses votos que hoje estão divididos entre a direita, né, então realmente pode ser um cenário bastante apertado para o atual presidente num segundo turno. Então, eu acredito que é mais nesse sentido. Contudo, é o que a gente sempre fala aqui, o mercado tem precificado, sim, uma reeleição. Quando a gente fala de reeleição, a gente está falando de um governo que tem mais aí protagonismo da máquina pública, usa mais a máquina pública, ou seja, mais gastos, impostos também que ele precisa, e também aí os juros que acabam ficando mais elevados devido também à dívida pública. Então, o mercado ainda continua assim precificando, ou seja, não tem nada ainda certo, né, do que a gente pode esperar aí, mas eu acredito que um segundo turno pode trazer bastante movimentos aqui no Brasil. A gente viu isso na última eleição presidencial também, né? Foi uma surpresa aí falando de segundo turno, quando saiu o resultado para o segundo turno. Então, o mercado, sim, aí se a gente vê uma melhora da direita, de votos da direita, que vai para segundo turno, o mercado pode reagir, né, com um câmbio, um real mais apreciado, e falando de juros também, aí, um alívio na curva de juros, Chico. Pois é, mais uma notícia importante que foi disponibilizada agora há pouco pelas agências internacionais, Fernanda e amigos, segundo dados vindos de Teherã, não há discussões sobre prorrogação de cessar-fogo entre Irã e os Estados Unidos. Não há discussões nesse momento sobre a prorrogação do cessar-fogo entre os dois países. Do ponto de vista do Irã, não há data do início, ou não teremos um início para o cessar-fogo, portanto, nada a ser prorrogado. Então, não houve absolutamente nenhum progresso nessa questão. E atualizando rapidamente também, Fernando, os preços do petróleo, nesse momento 0,3 de alta em Londres, o Brent para outubro 89 dólares e 20, 83,70 em Nova York, o setembro ele sobe 0,5% em Nova York e 0,3% em Londres. Não são grandes altas, mas o petróleo segue firme, segue resiliente, de acordo aí com, pelo menos, essas notícias que estão sendo disponibilizadas aí com relação aos problemas lá no impasse, na verdade, esse movimento, esse impasse nas negociações sobre o Estreito de Hormuz. Fernanda, mais alguma colocação que você gostaria de nos fazer, de nos trazer do cenário político, cenário externo, essas notícias todas aqui envolvendo aí a nossa economia, esses dados que foram disponibilizados? Chico, os dados só mostram que trazem para a gente que os juros deverão seguir pressionados não só aqui no Brasil, mas também aí falando de grandes economias. Os bancos centrais não irão se antecipar em cortar juros, né? Eu acredito que isso é um fato, falando de economias desenvolvidas, e isso impacta aqui no Brasil também, aí num corte de juros que pode vir assim, mas ainda numa magnitude menor, né? Falando aí de 0,25. Então, de forma geral, são juros altos. O que a gente tem que acompanhar agora é como que a atividade econômica vai continuar reagindo, porque esses juros já estão impactando a atividade econômica e o que o Banco Central não quer, obviamente, é que esse patamar de juros ele seja um veneno para a economia, né? Ele realmente leve a economia para uma recessão. Não é o cenário agora, mas com certeza isso vai ficar no radar e tem que ficar no radar também dos investidores, Chico. Fernanda, muito obrigado pela gentileza, a participação sempre brilhante aqui conosco. O Premarket te agradece demais, BMC. Muito obrigado pela gentileza, esteja sempre presente, sempre muito bom tê-la aqui e, claro, na sua despedida, o seu bom dia e seu contato. Chico, obrigada mais uma vez aqui pelo convite, obrigada a todos que acompanharam, interagiram aqui conosco. E minhas redes sociais aqui, então, estou no Instagram, Fernanda Mansano _, e também no YouTube, Fernanda Mansano Economista.
Obrigado, Fernanda. Vamos dar uma tocada aqui para vocês. Olha só o índice, já estamos falando aqui do Q, que é o que vence hoje. Rolagem cai 0,20.